Está calor e o clima está seco. Uma jovem tigresa se aproxima de javalis sem saber que isso pode mudar o rumo de um país inteiro. Número 1. A primeira caçada da tigresa. Passo a passo, ela avança em silêncio absoluto. Controla até os espasmos da cauda para que nenhuma folha se mova e sua presença passe despercebida. O olhar atento segue cada gesto da presa. E então, ela para, imóvel. O salto vem em seguida. Um ataque certeiro. O javali nem consegue reagir antes de sentir as presas da tigresa perfurando sua pele grossa e rasgando sua garganta com brutalidade. O animal ainda solta um último esforço, um ronco abafado, mas logo para de se mexer. A tigresa solta a mordida e se deita ao lado da presa, vitoriosa. Agora sim, ela pode se considerar a nova rainha daquele território. E acredite, situações como essa poderiam ser a chave para o Canadá, um país que tenta desesperadamente conter a explosão dos chamados super javalis. Mas, e se a situação piorar ainda mais? Número 2. Um problema cada vez maior no Canadá. Essa batalha promete ser lendária. E aproveita esse momento para fazer aquele gesto amigo aqui embaixo do vídeo. Mas vamos lá. Estamos falando do Canadá, um país gigantesco e gelado onde há cerca de 40 anos, alguns javalis escaparam de uma fazenda. Ah, escaparam. Nada demais, pensaram os fazendeiros. E deixaram para lá. Erro fatal. Porque hoje javalis selvagens estão destruindo tudo o que alcançam. Claro, não são os mesmos que fugiram naquela época, mas os descendentes deles, que ainda por cima cruzaram com porcos domésticos, o que resultou em uma combinação absurda de força, inteligência e resistência. Já falamos disso. Mas por agora, saiba apenas que os javalis se espalharam por todo o oeste e centro do Canadá, de British Columbia até Manitoba e além. Número 3. Destruição por onde passam, onde tem javali. Tem destruição. Da natureza, da agricultura, da fauna local, nada escapa. Porque esses bichos comem praticamente tudo. E o alvo principal são as plantações. Trigo, cevada, canola. Tem de sobra nas fazendas canadenses, mas o estrago não para por aí. Eles não apenas devoram colheitas inteiras e destroem silos de armazenamento. Eles também escavam enormes áreas de terra agrícola, procurando raízes, vermes e tudo que estiver enterrado e for comestível. Cada pedacinho de terra vira um campo devastado, como se escavadeiras tivessem passado ali. Depois, ainda mergulham em riachos próximos, destruindo margens, revolvendo o fundo e contaminando a água. E lembre-se, javalis são parentes bem próximos dos porcos domésticos, praticamente primos. Isso significa que eles podem transmitir doenças uns aos outros, infectar rebanhos e poluir fontes de água. Número 4. Javali predador. Pois é, pode parecer estranho, mas o maior estrago que os javalis causam vem do fato de que agem como predadores. Isso mesmo, javalis não deveriam ser caçadores, mas simplesmente não se importam. Se algo couber na boca, eles comem. Pode ser planta, réptil, ovos ou aves que fazem ninho no chão. Até pequenos mamíferos como esquilos ou tucutucos viram refeição. E mais, cientistas já registraram javalis caçando filhotes de cervo. Não estamos falando de alces enormes, mas ainda assim, um fato é um fato. Se não correr rápido o suficiente, você vira almoço. Não por acaso, regiões com presença desses animais têm até 26% menos espécies de mamíferos e aves. É isso mesmo, 26% sumiram. Ou melhor, foram devorados. E tem muitos javalis. Número 5. Os super javalis estão dominando. Estamos falando de uma verdadeira multidão, e ela não para de crescer. Dá para entender por que os especialistas os chamam de desastre ecológico ambulante. Mas tem um detalhe importante. Os javalis canadenses são uma versão turbinada da espécie. Aqueles que escaparam há 40 anos foram criados para serem maiores e mais resistentes ao frio, justamente para suportar os invernos congelantes do Canadá. E aí veio o cruzamento com porcos domésticos, o que elevou a fertilidade desses bichos ao extremo. Uma fêmea pode ter até 6 filhotes, 2 vezes por ano. E os filhotes crescem rápido. Estamos falando de animais que podem pesar até 300 quilos, com presas afiadas e protegidos por uma pelagem espessa que segura o frio intenso. E o pior, eles se multiplicam em ritmo acelerado, dominando cada vez mais território. Número 6. Inteligência e adaptação assustadoras. Eles não são apenas grandes e fortes, são espertos. Já ouviu falar de porcos que constroem abrigos? Pois esses constroem. Cientistas os chamam de porcários. Estruturas acima do solo feitas com juncos e vegetação,
onde eles se enterram para se aquecer no frio. Isso mesmo, são basicamente porcos que constroem iglus naturais. E enquanto se multiplicam e se espalham pelo país, esses monstros estão destruindo tudo o que encontram pela frente, e ninguém consegue detê-los. Número 7. O plano que parecia genial, mas deu tudo errado. Tudo começou, como tantas vezes acontece com uma boa ideia. No final dos anos 80 e começo dos 90, alguns fazendeiros canadenses importaram javalis da Europa com a intenção de criá-los para consumo de carne. A ideia era promissora, até que alguns bichos escaparam. Alguns cavaram buracos sob as cercas, outros simplesmente arrebentaram tudo e saíram correndo. E aí veio a crise no mercado. A carne de javali não vendeu como o esperado, e como manter os animais era caro, os fazendeiros decidiram soltá-los de vez na natureza. Muitos acreditavam que nenhum sobreviveria aos invernos brutais do Canadá. Erraram feio. Se os javalis tivessem dedos, provavelmente estariam mostrando o dedo do meio para os cientistas que duvidaram deles. Foi assim que a invasão oficial dos javalis selvagens no Canadá começou, embora só recentemente o problema tenha sido realmente reconhecido. Por muito tempo nem se sabia ao certo onde todos esses animais estavam. Lembre-se, o Canadá é praticamente um mapa em tamanho gigante, onde até o próprio país se perde. E mesmo agora, ainda não se sabe exatamente até onde isso vai parar. Cientistas alertam que o impacto econômico e ambiental pode ser desastroso, e os acidentes só vão aumentar à medida que a população... Número 8. E se eles descerem para os Estados Unidos? Existe um medo real de que os javalis não parem no Canadá. Eles vivem explorando novos territórios e devorando tudo o que encontram. Já ultrapassaram seus antigos limites naturais e agora estão rondando, bem de perto, a fronteira com os Estados Unidos. Isso está deixando os americanos de cabelo em pé. Especialistas do lado de lá estão em pânico, afirmando que os javalis canadenses representam uma ameaça bilionária para a economia do país. E eles têm razão. Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, os javalis já causam um prejuízo de cerca de 2,5 bilhões de dólares por ano. Só que lá, a maioria está concentrada nos estados do sul, onde o clima é mais quente. No norte, eles não aguentam o frio, mas os super javalis do Canadá aguentam. E muito bem. Por isso, antes que esses porcos à prova de gelo invadam tudo e cruzem a fronteira, alguma solução precisa ser encontrada, e rápido, porque se virarem uma verdadeira horda, como toda espécie invasora, será praticamente impossível conter. Número 9. A única chance é agir cedo. Quem acompanha este canal há mais tempo já conhece a regra, mas para quem chegou agora, vale explicar. Quanto mais rápido uma espécie invasora é detectada e enfrentada, maiores as chances de conter o problema. Enquanto são poucos indivíduos em áreas pequenas, dá para controlar. Mas quanto mais rápido a espécie se reproduz, mais cedo ela precisa ser removida ou eliminada. E os javalis são exatamente esse tipo de invasor. Se espalham rápido, reproduzem como coelhos e destroem tudo. E sabe o que está faltando? Um predador de verdade, um que dê conta do recado. E não, os humanos não são a resposta aqui, porque os javalis são mestres em se esconder. Mesmo quando aparecem em câmeras de segurança, muitas vezes ninguém nota que eles estão por perto. E se alguém vê, agir é complicado. Caçar javalis exige esforço, organização e, sinceramente, mesmo que uma vila inteira vá armada para a floresta, não adianta muito. 10. Por que caçar javalis não funciona? Você pode pensar, vamos declarar temporada de caça. Mas acredite, isso só piora a situação. Porque os javalis percebem rapidinho o que está acontecendo. Quando percebem que estão sendo caçados, reagem do pior jeito possível. Começam a se reproduzir ainda mais. Sim, é isso mesmo. A caça serve de estímulo para eles multiplicarem sua população. Além disso, eles se dividem em grupos menores e mais difíceis de detectar. Deixam de agir em grandes bandos e começam a se mover em silêncio, à noite, longe das pessoas. Entram em modo furtivo. E o que acontece? As pessoas param de ver javalis por um tempo e acham que está tudo resolvido. Mas eles continuam lá, mais espertos, mais cautelosos e mais numerosos. Em alguns lugares, caçar javalis está até proibido. Por exemplo, no estado de Kentucky, nos Estados Unidos, a caça esportiva desses animais foi banida. Isso porque um javali que já foi caçado é infinitamente mais difícil de rastrear. E eles aprendem rápido. Às vezes nem precisam passar pela experiência. Aprendem só de ver os outros. Número 11.
Hora de chamar os grandes predadores. Literalmente com os humanos de mãos atadas, talvez seja hora de trazer um predador de verdade. E temos um candidato, o tigre siberiano. Considerado um dos maiores felinos do mundo, ele vive principalmente nas florestas de bétulas do leste da Rússia, com alguns poucos ainda encontrados na China e Coreia do Norte. Antigamente, esses felinos percorriam toda a Ásia, mas perderam 93% de seu habitat original. Hoje, evitam ao máximo o contato com humanos e até passaram a caçar à noite para evitar encontros indesejados. Sim, assim como os javalis. E aqui vai um dado interessante. Os javalis são o prato principal desses tigres. Eles compõem cerca de 36,6% da dieta anual do tigre siberiano. Ou seja, quase uma em cada 3 refeições desses felinos tem carne de javali. Os tigres caçam com força, precisão e paciência. São especialistas em andar por longas distâncias. Percorrem até 20 km por dia só em busca de alimento. Número 12. O método de ataque do tigre siberiano. E olha que o bife que eles vão atrás não é nada pequeno. Estamos falando de javalis, ou até de alces. Os tigres siberianos preferem caçar à noite, camuflados pela pelagem que mistura tons claros e listras escuras. Eles elevam o modo furtivo ao nível máximo. Primeiro, seguem a presa em silêncio absoluto, depois se aproximam o suficiente e, num salto rápido, atacam com precisão. Eles usam as garras para imobilizar o animal e, dependendo do tamanho da vítima, o desfecho muda. Se for pequena, o tigre quebra o pescoço dela com uma mordida. Se for maior, ele morde o rosto ou a garganta, sufocando até matar. Um tigre com fome pode comer até 27 quilos de carne em uma única noite, mas normalmente come menos. Vai ver, está controlando as calorias. Só que viver no território dos tigres siberianos não é nada confortável. Comparado a outros felinos, eles enfrentam condições muito mais extremas. As temperaturas nas regiões onde vivem costumam cair abaixo de menos 20 graus Celsius. Mas eles têm adaptações incríveis para lidar com o frio. Número 13. Adaptados para o frio extremo. Os tigres siberianos têm uma pelagem espessa, mais clara que a de outros tigres, e patas grandes que funcionam como raquetes de neve, facilitando a caminhada em terrenos gelados. Além disso, eles acumulam gordura na barriga e nas laterais do corpo, criando uma espécie de blusão térmico natural. O pescoço é cercado por uma crina grossa e fofa, que ajuda a manter o calor mesmo nas piores tempestades. E até as patas são cobertas de pelos, o que, além de manter o calor, reduz o som das pegadas. Eles viram caçadores fantasmas da neve. Pensando bem, os tigres siberianos parecem feitos sob medida para viver em regiões como o Canadá. Mas calma, ainda existem obstáculos. Número 14. Quem manda no pedaço? Os ursos. Afinal, quem mais vive por lá? Os ursos, claro. Especialmente os grizzlies. E como será que os tigres lidam com esses grandalhões? Nas regiões nevadas do nordeste da Ásia, há uma convivência nada pacífica entre predadores de ponta. Tigres, lobos, leopardos e, sim, ursos. A relação entre tigres e ursos pode ser resumida em uma palavra: complicada. E tem uma história que ilustra isso muito bem. Número 15. Dima. O tigre que caçou um urso décadas atrás, um pesquisador acompanhava os passos de um tigre macho chamado Dima. Esse animal já havia sido capturado por cientistas que colocaram um colar de monitoramento nele. Afinal, Dima era simplesmente o maior tigre que haviam visto em 20 anos de pesquisa naquela área. Pesava 200 quilos, com uma cabeça maior que a cintura de um homem adulto e uma base de cauda da espessura de uma coxa humana. O pesquisador rastreava Dima pela floresta até que, ao chegar a um penhasco, viu algo chocante. Uma ursa parda morta e parcialmente devorada. Ele desceu rapidamente para investigar. No corpo da ursa havia uma única perfuração no pescoço, sem sinais de luta. A conclusão parecia óbvia. Alguém havia atirado na ursa e Dima só aproveitou a carniça. Mas havia algo estranho. Por que o caçador deixaria uma presa tão valiosa para trás? Quando o pesquisador virou o corpo da ursa, encontrou mais 2 perfurações. E aí, tudo fez sentido. Dima tinha saltado do alto do penhasco sobre a ursa, e com uma única mordida, perfurou o crânio dela antes mesmo que ela soubesse o que estava acontecendo. Força, técnica e frieza absolutas. Depois disso, o tigre passou dias se alimentando da carcaça. Número 16. Uma rivalidade de 2 vias. Existem inúmeros relatos de tigres caçando ursos pardos e ursos negros asiáticos, mas essa relação predador-presa vai nos 2 sentidos. Às vezes os ursos é que matam tigres,
tudo depende da situação. Por exemplo, os maiores ursos pardos, que podem pesar mais de 300 quilos, frequentemente roubam as presas dos tigres e até seguem os felinos de uma carcaça à outra. Em contrapartida, há tigres que tentam arrancar ursos com filhotes de dentro de suas tocas. Quase nunca conseguem, mas continuam tentando. Ou seja, Dima correu risco. Ursos são extremamente fortes, com dentes poderosos e garras letais. Parece loucura caçar um animal tão perigoso. Por que não simplesmente pegar um cervo? Talvez Dima quisesse mais do que carne. Talvez ele tenha atacado a ursa para eliminar uma concorrente. Vai saber se um dia aquela ursa não mataria os filhotes dele? Pode ter sido uma espécie de ataque preventivo. De qualquer forma, ele teve sorte de ser um tigre siberiano, um predador muito acima da média, porque quando o equilíbrio de força muda, o jogo vira. Número 17. Conflitos improváveis entre ursos e tigres. Recentemente, visitantes de uma reserva na Índia testemunharam uma cena impressionante. Um urso e uma tigresa se encararam num duelo que quase virou briga. Isso é raríssimo porque, por lá, os ursos costumam evitar confrontos com tigres. Eles sabem que estão em pé de igualdade, e um embate desse tipo gasta energia demais, sem contar o risco de se machucar, o que na natureza pode ser fatal. Naquele dia, a tigresa provavelmente decidiu não lutar. Ela estava cuidando dos filhotes, e não podia correr o risco de se ferir. Resumo: tigres e ursos têm relações complexas no mundo inteiro, mas se respeitam mutuamente como adversários perigosos. Número 18. O grizzly é um caso à parte no Canadá. A história muda de figura. Estamos falando dos grizzlies, que podem ser encontrados no Alasca, em partes do sudoeste do Canadá e no noroeste dos Estados Unidos. Tecnicamente, eles são uma subespécie do urso pardo, e os tigres siberianos convivem com ursos pardos na Ásia o tempo todo. Mas os grizzlies não são apenas mais um tipo de urso. Eles têm garras enormes, vivem cerca de 25 anos na natureza e pesam, em média, 400 quilos. Isso mesmo, 400. E esse é o peso médio. Os maiores grizzlies superam facilmente os 350 quilos dos maiores ursos siberianos. É como comparar um adolescente com um halterofilista profissional. E não é só o tamanho, é a atitude. Grizzlies são naturalmente agressivos. Eles nasceram para brigar, com lobos, outros ursos, grandes felinos, o que for. Eles têm instinto de competição embutido no DNA. Número 19. Os outros grandes felinos do Canadá. Mas e quanto aos predadores que já vivem no Canadá? O país abriga 2 tipos de lince e também o maior e mais misterioso felino selvagem das Américas, a onça parda, mais conhecida como puma ou colgar. Os linces estão indo muito bem. Estão adaptados, caçam bem, se reproduzem e nem são considerados espécies ameaçadas. Mas o mesmo não pode ser dito dos pumas do leste canadense. Esses felinos já foram encontrados em praticamente toda a América do Norte, mas nas províncias do leste canadense, sua presença hoje é quase nula. E adivinha quem é o culpado? Sim, de novo, os humanos. Número 20. O declínio do puma do leste. Durante muito tempo, os seres humanos caçaram pumas intensamente. Primeiro para proteger o gado, depois como troféu. E como se não bastasse, vieram o desmatamento, a expansão das cidades, a destruição de habitats para abrir espaço à indústria. O pacote completo. Resultado: a população de pumas do leste entrou em colapso. Esses animais precisam de vastas áreas verdes, florestas densas e o mínimo possível de interferência humana para sobreviver. Por isso, estão protegidos em locais como Ontário. Os cientistas acreditam que, se o ambiente certo for restaurado, a espécie pode se recuperar aos poucos. Mas aí surge um novo problema: a ideia de soltar tigres siberianos nesse ecossistema. A presença deles poderia simplesmente aniquilar qualquer chance dos pumas voltarem a prosperar. Afinal, o que os tigres fariam? Roubar a presa dos pumas? Ou até pior, matá-los? Número 21. Conflito felino entre tigre e puma. Os pumas também caçam à noite. Raramente correm atrás de suas presas e preferem espreitar silenciosamente antes de atacar. Comem principalmente cervos, mas também se alimentam de castores, coiotes e pequenos mamíferos. Um cardápio bem parecido com o dos tigres. Para imaginar como seria um encontro entre um tigre siberiano e um puma, podemos olhar para o que aconteceu com outro grande felino, o leopardo do Amur. Alguns anos atrás, o corpo de um leopardo do Amur foi encontrado em um parque nacional da China.
E ao lado do corpo, o culpado deixou a assinatura, pegadas enormes de um tigre siberiano macho. A pata traseira media 11,5 centímetros de largura. Embora tigres e leopardos já tenham se cruzado antes, e até lutado, esses encontros sempre foram raros. Mas agora há mais tigres por lá. E parece que eles resolveram provar o sabor dos leopardos. Adivinha quem não teve chance? Se um tigre topar com um puma, o resultado pode ser parecido. Ou seja, os tigres poderiam muito bem matar os poucos pumas do leste que ainda existem no Canadá. E convenhamos, esses felinos já têm problemas suficientes sem precisar lidar com tigres siberianos. Número 22. Mas eles caçariam os javalis? Vamos supor que alguém decida correr todos esses riscos e introduza os tigres siberianos no Canadá com o objetivo de controlar a população de javalis. Eles caçariam mesmo esses porcos selvagens? Na teoria, sim. Mas na prática, existem vários poréns. Tigres são animais solitários. Eles marcam território com urina, cheiros deixados pelas glândulas das patas, da cauda e do rosto. E até rugidos. Tudo para avisar. Aqui já tem dono. E para garantir que ninguém esqueça, eles patrulham suas terras toda noite, reforçando os limites do domínio. Número 23. O problema do território. Só que esses territórios são enormes. Para fêmeas, variam de 240 a 448 quilômetros quadrados. Às vezes, uma mãe pode até dividir parte de sua área com as filhas. Mas os machos, esses são territoriais ao extremo. Seus domínios podem alcançar até 1.900 quilômetros quadrados. Eles não dividem nada com outros machos, mas aceitam que o espaço se sobreponha ao de fêmeas. Olhando assim, parece uma vantagem. Tigres cobrindo áreas enormes, o que significa muitos javalis mortos. Mas aí vem o grande problema. Um tigre adulto precisa matar entre 50 e 60 animais grandes por ano para sobreviver. Se for fêmea com filhotes, esse número sobe. Eles caçam, em média, uma vez por semana. Isso quer dizer que dentro de um território de até 1.900 quilômetros quadrados, no máximo 3 ou 4 javalis seriam mortos por semana. Isso não representa absolutamente nada perto da taxa absurda de reprodução desses animais. Número 24. Tigres não têm preferência exclusiva. Mesmo que cada tigre matasse 60 javalis por ano, ainda assim não seria suficiente para conter a praga. Além disso, os tigres não comem só javalis. Eles matariam outros animais também, incluindo espécies ameaçadas como o puma. E claro, não dá para explicar para um tigre que aquele ali é protegido por lei, viu? E para piorar, seria impossível levar uma quantidade grande de tigres siberianos para o Canadá. Em 2022, havia cerca de 756 tigres siberianos vivendo no extremo leste da Rússia. Desses, 200 eram filhotes. E muitos nem sobreviveriam até 2025. Quantos poderiam ser levados ao Canadá? 20? 30? Nem mesmo 100 fariam diferença. E tem mais. Os javalis já aprenderam a evitar humanos. O que impediria que aprendessem a evitar tigres também? Número 25. Javalis aprendem rápido. Rápido demais. No começo, os javalis até ficariam assustados com uma criatura gigante, listrada e faminta perseguindo o grupo. Mas logo aprenderiam a se defender. Afinal, porcos são extremamente inteligentes. Sabem seguir comandos humanos, usar ferramentas simples e até resolver quebra-cabeças parecidos com jogos eletrônicos. Então, se o seu parceiro de game é bom demais, talvez ele tenha cascos. E é essa inteligência que os torna tão difíceis de caçar. O tigre pode matar um javali na frente do grupo inteiro, e esse grupo vai lembrar. E vai reagir. E aí o tigre terá que buscar presas mais fáceis. E é nesse ponto que ele pode começar a se aproximar demais de áreas com humanos. E aí o perigo muda de nível. Número 26. No papel parece boa ideia. Na prática, resumindo, a proposta até soa promissora no papel. Mas na realidade tudo joga contra. E tem mais. Ainda nem falamos sobre o impacto que isso causaria na vida selvagem em geral. Porque o tigre siberiano não é uma espécie nativa da América do Norte. Sua chegada balançaria todo o ecossistema. Esses felinos ocupariam um espaço ecológico que já é dividido entre lobos, pumas e ursos, o que significa que todos eles seriam afetados. Exceto, claro, os grizzlies, porque esses... ninguém mexe com eles. Mas a questão não é só quem vai comer o quê. Tigres podem carregar doenças que os felinos locais não conhecem. Isso pode levar a mais extinções.
E como toda espécie invasora, os tigres podem acabar se sentindo à vontade demais. Daí para se espalharem por todo o norte dos Estados Unidos e Canadá é um pulo. E aí, adivinha? Teríamos uma nova praga, tigres pestes. Já pensou nesse plot twist? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!